Olá, alunos! Então, estamos aqui gravando o primeiro vídeo sobre o primeiro material deste ano de 2021. Então, o vídeo é sobre introdução à química orgânica. Então, eu vou apresentar um pouco do conteúdo para vocês aqui agora, tá? Então, vamos lá. Apostila integrada. De que período que ela seria? Seria de 5 de abril até dia 26 de abril que vocês têm para fazer os exercícios. Então, vamos lá. Introdução a esse conceito de química orgânica. Então, a química orgânica surgiu depois, na verdade, ela já vinha desde os filósofos, né? Mas ela ainda era integrada dentro da filosofia. Ela foi separada e destinada a uma área de estudo para ela depois da experimentação. Então, teve um cientista que descobriu que essas substâncias, a princípio, seriam originárias todas de plantas e de organismos vivos. Depois é que se descobriu que daria para fabricar isso, ou como a gente diz, sintetizar em laboratório. Tá? Então, essa química orgânica estuda o elemento químico carbono. Por quê? Tá? Então, vamos colocar aqui de lado para vocês poderem perceber. Então, para vocês poderem perceber, esse elemento carbono, ele está na tabela periódica, na quarta coluna, e ele pode fazer 4 ligações. Então, como vocês podem perceber nas imagens, com esses risquinhos. Então, esses risquinhos aqui ao redor dele seriam ligações químicas que ele pode fazer. São 4 ligações. E ele pode fazer essas 4 ligações dessas 4 formas diferentes. Ele pode fazer ligações simples, ele pode fazer ligações simples, que seriam essas de um tracinho, ligações duplas, que seriam essas com 2 tracinhos, e ele pode fazer ligações triplas, que seriam essas aqui, tá? E ele pode fazer ligações misturadas, simples, duplas, triplas. Eles podem se ligar a outro elemento igual a ele, ou seja, a outro carbono, e formar cadeias compridas e cadeias variáveis, dando origem a muitas substâncias químicas diferentes. Por isso foi destinado um estudo só deles para a química orgânica, né? Então, a química orgânica estuda os elementos de origem do carbono, tá? E não só carbono, então, para melhorar, né? Ele tem os elementos hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E aí, de novo, né? Lembrando, elemento hidrogênio só faz uma ligação química, elemento oxigênio faz 2 ligações químicas e elemento nitrogênio faz 3 ligações químicas, que é o que está escrito aqui embaixo, ó, monovalente, bivalente e trivalente. Tá? Vocês vão entender isso melhor conforme for avançando o conteúdo, que a gente faz uma revisão disso. Tá? Aqui aparece para vocês agora uma explicação sobre a classificação dos carbonos da cadeia. Tá? Então, esses carbonos da cadeia, eles podem ser primários, secundários, terciários ou quaternários. Tá? Ele vai ser primário quando ele estiver ligado a apenas um outro átomo de carbono. Ele vai ser secundário quando ele estiver ligado a outros 2, ou seja, ele vai estar no meio. Ele vai ser terciário quando ele estiver ligado a 3 outros átomos de carbono. Então, ele também vai estar no meio. E ele vai ser quaternário quando corresponder a 4 átomos de carbono ao redor dele. Então, vamos pegar essa imagem aqui de cima para tentar mostrar para vocês um pouquinho disso aqui. Tá? Então, aqui, um carbono secundário, por exemplo, seria um desse tipo. Ele teria um outro elemento C ligado aqui e um outro elemento C aqui. Esse seria um carbono secundário. Um carbono terciário seria algo desse tipo aqui, tá? Terciário. Ele teria um elemento C aqui, um elemento C aqui e um elemento C aqui, tá? Ligado a outros 3. E esse aqui seria um carbono, por exemplo, quaternário, que ele teria um elemento C aqui, um aqui. Bom, deixa eu fazer diferente aqui para não bagunçar o esquema de vocês. Tá? Então, esse aqui seria um composto secundário. Ele teria um elemento C aqui, um elemento C aqui, pegando só essa parte aqui da cadeia, tá? Então, esse elemento aqui do meio seria um carbono secundário, tá? Entendido isso? Então, agora vamos para o carbono
primário, né? O carbono primário, ele estaria em uma das pontas da cadeia. Então, ele teria que ter ligações simples ao redor dele. Ele teria que estar no final. Então, por exemplo, a cadeia terminaria aqui, C, C, ou teria apenas um átomo de carbono, assim. Aqui ele teria outros elementos químicos, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio para completar a cadeia. Tá? Então, esses aqui poderiam ser exemplos de carbono primário. Os carbonos secundários, tá? Como eu falei, estariam ligados a 2 e os carbonos terciários. Então, vamos pegar esse aqui, ó. Então, se ele tivesse um carbono aqui, uma aqui e uma aqui, esse aqui seria um exemplo de um carbono terciário, tá? E vamos pegar agora um exemplo de um carbono quaternário. Então, seria esse aqui. Ele teria um elemento C, um carbono ligado aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. Lembrando que essas letrinhas que eu estou colocando C aqui no final, elas teriam que completar as 4 ligações dela. E esse carbono aqui do meio seria um carbono quaternário, tá? Qualquer coisa eu faço um vídeo extra só sobre isso para colocar para vocês, tá? Então, por enquanto, seria isso aqui. Classificação dos carbonos da cadeia. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o petróleo, né? Que seria primeiro exemplo de substância química. Então, esse nosso petróleo, ele é o exemplo maior e ele é formado de várias frações de hidrocarbonetos ou substâncias com uma constituição menor. Então, aqui tem um exemplo, né, dessas constituições. Esse experimento aqui se chama destilação. Então, esse esquema é um esquema de destilação. E essas frações do petróleo são liberadas. Deixa eu mostrar para vocês aqui em cima. Ele fala aqui fracionamento do petróleo, mas é destilação, tá, gente? Só para ver se estava escrito ali. Uma destilação fracionada, tá? Por que fracionada? Porque tira várias frações, mas é um processo de destilação, tá? Então, aqui acontece o quê? Essa substância do petróleo está dentro desse tubo aqui. Vamos colocar aqui a nossa canetinha. O petróleo está aqui dentro desse tubo e esse tubo vai sendo aquecido. Cada buraquinho desse aqui ou canaleta dessa aqui sairia uma fração do petróleo. Mas como assim vai sair uma fração ali? Conforme aquece, as substâncias vão passando do estado sólido ou, vamos dizer assim, gelatinoso, né? Porque o petróleo, para quem nunca viu, não tenho ideia, ele é tipo uma gelatina, né? Um mingau. Ele vai sendo aquecido e os vapores vão subindo aqui. Conforme os vapores vão subindo, o vapor da substância mais leve vai subir mais alto e vai sair aqui. Então, o primeiro, gás liquefeito de petróleo, de 1 a 4 átomos de carbono. E depois vai saindo os outros. Os mais pesados não vão conseguir subir, os vapores mais pesados não vão conseguir subir muito e vão ser retirados todos separados. E depois, para facilitar, dá para fazer uma nova destilação de cada parte dessa para garantir que tem dentro dela somente ela, né? Porque o valor comercial desses subprodutos do petróleo é muito grande, né? Então, esse é um processo de separação de substâncias que vocês devem ter visto lá no primeiro ano de química, às vezes nem lembram mais, né? Chamado destilação fracionada ou apenas destilação. Então, aí, aqui tem uma imagem que complementa essa explicação, né? Mostrando que conforme aumenta o peso da substância, conforme aumenta a quantidade de carbonos que ela tem, o vapor vai saindo numa temperatura maior, de acordo com a quantidade de átomos de carbono que a substância tem, tá? Então, seria mais ou menos isso, é uma propriedade que vocês podem ter estudado também, para quem lembrar, lá no primeiro ano, né? E aí aqui a gente dá uma revisada nela, falando de propriedades dos compostos orgânicos, tá? Então aqui tem uma explicação sobre isso.
Lembrando que essa propriedade que influencia aí são as forças intermoleculares, né? E aqui as temperaturas, temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Então, aqui nesse material já passa direto para a nomenclatura de compostos orgânicos. Então, eu vou explicar ele no geral, depois eu coloco um vídeo para complementar essas informações nos comentários, ou melhor, na explicação do vídeo aí. Tá? Então, esses compostos orgânicos têm quantidades de carbonos diferentes, números de carbonos diferentes, tá? Peraí, deixa só eu voltar um pouquinho essa imagem aqui para enquadrar melhor, para explicar para vocês. Então, de acordo com o número de carbonos, nós vamos classificar essa cadeia para poder dar um nome a ela, dentro do estudo da química orgânica, tá? Então, falando de cadeias, seria a sequência de átomos de carbonos ligados, e essa cadeia principal seria a maior sequência desses átomos ligados. E esses átomos podem estar ligados por ligações duplas, simples ou triplas, né? E aí vai mudar a nomenclatura também. E também tem uma terminação para eles, né? Deixa eu colocar aqui. Alguns autores falam nessa divisão do nome em prefixo, intermediário e sufixo, outros falam em prefixo, infixo e sufixo, né? Então, mais ou menos seria isso. Ele é composto de 3 partes, o nome desse composto, dessa substância química. O começo, com quantidade de carbonos, o tipo de ligação e a função da química orgânica, que no caso do hidrocarboneto é terminado em O. Então, eu vou fazer um vídeo com mais detalhes e explicação sobre isso depois para vocês. Tá? Então, vamos aqui. Esse nosso hidrocarboneto, então, o mais simples, ele é dividido em 3 grupos, né? Em 3 grupos principais, alcanos, alcenos e alcinos, dentro desse hidrocarboneto. Então, os alcanos seriam compostos orgânicos, como vocês podem ver aqui nessas fórmulas químicas aqui, que só tem ligações simples entre eles. Tá? Nesse outro vídeo eu vou colocar para vocês uma explicação da representação, tá? Essas substâncias podem ser representadas, como vocês viram no primeiro ano, né? A ligação química representada por um tracinho. Então, esse tracinho aqui representa a ligação química entre os carbonos. Os hidrogênios estão ali porque essa representação aqui é uma forma condensada, tá? Porque a representação da ligação química apareceriam todas as ligações, mas fica um desenho muito grande. E tem uma explicação também que coloca eles numa representação em linha. Em americano, né, em inglês ficaria bond line, onde aparecem só as linhas para facilitar o entendimento ou a visualização de quantos carbonos tem na cadeia e se tem elementos químicos diferentes. Então, eu vou fazer o outro vídeo mostrando isso para vocês, tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos os alcenos. Então, a diferença, né, dos alcenos é que vai aparecer aqui, em algum lugar da cadeia, uma ligação dupla. E aí nós já sabemos que esse composto é classificado como um alceno. Isso na fórmula estrutural dele. Os alcinos, eu vou trocar essas imagens aqui depois no material para vocês. Os alcinos aqui, ó, tem uma ligação tripla, então são 3 tracinhos paralelos, como mostrado antes lá no conteúdo, 3 tracinhos paralelos. Entre os átomos de carbono já caracteriza que essa substância é um alcino. E aqui aparece para vocês os diferentes que tem ainda dentro do hidrocarboneto. Então, se tiverem 2 ligações duplas ou 2 ligações triplas, ele pode ser dieno, né? Ou diino. E aí aparece também para vocês os ciclos. O ciclo alcano e o ciclo alceno. Então, o que seria um ciclo? Então, seria um composto orgânico que ele é ligado e vai formar uma figura geométrica. Então, numa representação bond line, esse primeiro composto seria mais ou menos assim. E esse segundo composto seria mais ou menos assim. O desenho ficou meio feio, né? Então, o primeiro representaria um triângulo e o segundo representaria um quadrado. Então, em cada ângulo da figura, nós teríamos um átomo de carbono. E às vezes fica muito mais fácil visualizar esses átomos de carbono nessa representação aqui do que nesse desenho aqui, tá? Então, aparece assim para vocês acostumarem com ele. Então, o ciclo alcano só vai ter ligações simples entre as ligações desses carbonos. Já no ciclo alceno,
Então tá meio feinho aqui, mas essa ligação aqui seria uma ligação dupla. Então eu vou trocar no material lá para vocês, tá? Então seria uma ligação dupla, tendo uma ligação dupla em algum lugar no composto, né? Ele já caracteriza um ciclo alceno. Desculpa só o barulhinho, que gravado, né? Não temos estúdio, então às vezes aparecem esses defeitos de fundo, né? Para terminar, os hidrocarbonetos aromáticos, né? Então, a diferença deles seria esse anel benzênico ou a ressonância. Então, para quem consegue visualizar, também eu vou trocar essa imagem depois para vocês. Aqui, aqui e aqui aparecem ligações duplas alternadas. Dá para ver melhor nessa imagem aqui, na representação em linha, ó. Ligações duplas alternadas. O princípio da ressonância diz que essas ligações duplas não ficariam nesses lugares, que elas trocariam de lugar. Como assim? Então, ela está aparecendo aqui, depois ela iria para esse lugar aqui. Essa aqui viria para cá. E essa aqui viria para cá. Então, mais ou menos ficaria assim. Uma estrutura com a ligação dupla alternada, ela ficaria desse jeito aqui. Em outro momento, ela estaria desse jeito aqui, ó. Então, de acordo com a quantidade de ligações que essa estrutura aromática tiver, essa ressonância muda de quantidade de figuras de ressonância diferente. Mas isso não vai cair para vocês. O principal que vocês têm que entender é que essa ressonância ou vai aparecer dessa forma, ligações duplas alternadas num anel de 6 lados, né? Ou ela vai aparecer desse jeito aqui, com essa bolinha aqui no meio, mostrando que tem uma ressonância, né? Esses compostos orgânicos, né, esses hidrocarbonetos aromáticos, podem aparecer com um anel aromático ou com 2, tá? Então tá aqui para vocês verem, né, com um anel aromático ou com 2, que aí ele garante uma classificação diferente também e eles também recebem nomes especiais. Então eu vou gravar um vídeo depois para vocês com uma explicação de mais detalhes. Essa é a explicação apenas do material que foi proposto e eu vou explicar num outro vídeo mais detalhes sobre isso para quem quiser aprofundar ou entender um pouco melhor esse conteúdo, tá? Então por hoje seria isso. Até mais, pessoal!